Graça e paz. Graça e paz. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e nos fortalecermos na bondade do Senhor. Amados, eu quero ser bem sucinto na minha palavra hoje à noite. Eu quero falar acerca do ouvir. Há uma grande importância em nós ouvirmos. Na verdade, por 7 vezes lá em Apocalipse a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gostaria que você abrisse aí Apocalipse capítulo 2. Não está aqui ainda, calma. Apocalipse capítulo 2. Nós temos ouvidos. Alguém já disse que a razão pela qual nós temos 2 ouvidos e somente uma boca é porque Deus quer que nós ouçamos 2 vezes mais do que falamos. Mas a grande questão não é que nós precisamos apenas ouvir. A grande questão é que nós precisamos saber a quem nós ouvimos. Apocalipse capítulo 2, verso 7 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 6 do capítulo 3 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se não bastasse essas 7 recomendações de Cristo para que aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, lá em João capítulo 10, Jesus fala: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, eu quero falar alguma coisa referente ao poder do ouvir. O poder do ouvir a pessoa certa, que é Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que há muitos tipos de voz no mundo, mas nenhum deles é sem significado. Há muito tipo de voz no mundo, e nós estamos cercados, irmãos, por todos os lados. São tantas vozes que nós ouvimos a cada dia. Eu não falo apenas das vozes humanas, mas há outros tipos de vozes também que nós ouvimos no nosso dia a dia. E cada tipo de voz que você escuta pode desenvolver dentro de você uma atmosfera diferente. Já aconteceu com você de você acordar cedo até bem e você ligar o noticiário e ficar mal? Já aconteceu com você de você ter uma conversa, ir conversar com alguém, você estando bem, e ao término daquela conversa você está mal? Então há um poder especial na questão do ouvir. Não é à toa que a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. Então a nossa audição desenvolve um papel fundamental na nossa vida, na nossa salvação, na nossa edificação. Para você ter uma ideia dos dons espirituais que a Bíblia diz que Deus confiou à igreja, que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, alguns deles, talvez a maioria deles, seja um dom que é comunicado pelos ouvidos: sabedoria, ciência, profecia e línguas, e interpretação de línguas. Dos 9, pelo menos 5 tem a ver com ouvir. Para você ter uma ideia que a nossa audição tem papel fundamental na nossa salvação e na nossa edificação. Então isso me leva imediatamente a perguntar a você: quais vozes você tem ouvido ao longo da sua vida? Quais são as vozes que norteiam a sua caminhada, Quais são as vozes que você dá mais crédito?
É a voz da TV, é a voz da internet, é a voz de um parente que não tem temor de Deus, é a voz daquele companheiro, daquele colega que só quer viver a vida adoidado. Quais são as vozes que você tem priorizado na sua vida? Porque na verdade, toda voz que você ouve, ela necessariamente exige que você a siga. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque o que vem após o ouvir é o obedecer, é o seguir, é o imitar, é o ir juntamente com. Eu quero que você nessa noite olhe comigo para algumas pessoas que também usaram seus ouvidos, mas de maneira correta. Em Marcos capítulo 10, versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa passagem bíblica fala sobre o cego de Jericó, Bartimeu. E o texto bíblico diz que esse homem que era cego, e se você continuar a leitura, você verá que ele foi curado milagrosamente pelo ato de Cristo impor sobre ele suas mãos. Mas a Bíblia diz que o milagre de Bartimeu começou quando ele ouvindo que era Jesus. Sabe, Bartimeu ouviu acerca da pessoa certa. E após ele ter ouvido acerca da pessoa certa que era Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. A sua vida passou por uma mudança, sabe, devastadora, positivamente falando. Uma mudança gloriosa, uma mudança poderosa, uma mudança magnífica. Ele deixou de ser cego, porque ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava por ali, e ele percebeu que ele podia clamar a Jesus por misericórdia. E desse clamor que ele fez, veio a sua cura, a sua restauração, veio a sua vida nova, a partir de algo que ele ouviu. Se Bartimeu não tivesse parado para ouvir a Jesus, porque ele era cego, e já diz a experiência que quando você perde um dos seus sentidos, os outros são aguçados. Então o cego ouve melhor do que a gente. Ele ouvindo que era Jesus. Agora, se você voltar aos versículos anteriores, verá que Jesus estava cercado de uma multidão. Você precisava muito mais do que simplesmente audição para saber que Jesus passava por ali. Você precisava discernir Jesus do meio de todas as outras vozes que estavam gritando, falando, louvando no meio daquela multidão. Discernir a voz certa. Nós precisamos discernir a voz certa, aquela única voz que vale a pena você e eu ouvirmos. A quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido com maior frequência? A quem você tem ouvido com maior frequência? Porque quem mais você ouve é quem mais te influencia. Quem mais você ouve é quem mais te influencia. Se você ouve muito a Jesus, tenha certeza de que você será muito influenciado por Jesus. Agora, como é que ele fala? Como é que Jesus fala? Lá em Hebreus capítulo 1 diz que tendo Deus anteriormente falado de muitas formas, falou-nos agora pelo Filho, por Jesus. E a pergunta é, primeiro ele diz que Pai, Deus Pai, havendo falado de muitas formas. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, igual Samuel fez. Sabe que a voz de Deus, ela, embora poderosa e capaz de produzir uma diferença e uma mudança poderosa em nossa vida, é possível que você confunda a voz de Deus com as outras vozes. Eu provo isso na Bíblia. Samuel, lembra? Samuel, aí Samuel vai até Eli e fala Eli. E Eli fala, eu não te chamei? O Senhor me chamou porque eu ouvi.
Então muitas vezes você ouve Deus através de uma pregação e você fala assim: é o pastor que é muito abusado e quer mandar na minha vida, por isso que ele fala essas coisas. É a irmã que sabe o que eu estou passando e jogou essa palavra aleatoriamente, mas o foco dela era eu. Muitas vezes Deus fala com a gente confunde a voz de Deus. A gente confunde a voz de Deus com as vozes humanas. A gente confunde aquilo que Deus quer fazer em nossa vida pelo que Ele nos diz, simplesmente por causa de um coração duro. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 95: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Sabe, queridos, não foi apenas Bartimeu que foi maravilhosamente transformado porque entendeu o poder de ouvir. A Bíblia fala sobre uma outra pessoa também. Em João capítulo 8, versículo 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Essa porção bíblica é aquela que você conhece, quando levaram a Jesus uma mulher que foi apanhada num flagrante ato de adultério, e disseram: Jesus, o que havemos de fazer a essa mulher? A lei nos diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas tu, mestre, o que dizes? E ele fala: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Que gloriosa coisa é quando nós, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a resposta de Jesus, temos a nossa consciência incendiada por percebermos que estamos cometendo coisas erradas. Por que isso é glorioso? Porque quando a consciência nos acusa, é Deus gritando dentro de nós, falando: você está errado nisso que você fez. Você está errado nisso que você falou. Você está errado nisso que você pensou. E é daí que nasce a mudança de vida. Por quê? Quando a consciência pesa, você cai em si. E quando você cai em si, o cair em si é o ponto de partida para dizer: eu quero fazer diferente a partir de agora. O texto bíblico nos diz lá em Lucas capítulo 16, 15 aliás, sobre o filho pródigo que, caindo em si, a consciência pesou. E caindo em si, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus funcionários. E foi ali que a sua vida passou por uma mudança gloriosa. Ouvir a consciência. O apóstolo Paulo diz que a consciência é a lei de Deus impressa nos membros do ser humano, pelo que Deus pode te acusar ou te absolver, falando com você através da sua consciência. Quando você ouve Jesus pela palavra, alguma coisa é reproduzida dentro de você. Quando você ouve a pregação, quando você ouve a palavra de Deus, no teu coração, você fala assim: glória a Deus, essa palavra me consolou. Glória a Deus, essa palavra me confrontou. Glória a Deus, essa palavra mostrou que eu estou certo no meu modo de viver, ou que eu estou errado no meu modo de pensar. Então sempre produz alguma coisa aí dentro, porque a palavra, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Eu pergunto a você:
o que é que o Espírito Santo está falando ao seu coração enquanto você ouve essa palavra. O que é que ele está falando com você agora? Será que ele está te consolando, te confrontando, te elogiando por você estar fazendo certo ou te corrigindo por você estar fazendo errado? Mas a grande advertência para nós é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz também sobre uma outra ocasião interessante, lá em Marcos 5, 25 a 29. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, foi pregado sobre isso aqui, falado sucintamente domingo passado, e muito padecera à mão de muitos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Mas ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. 12 anos que foram completamente de dor, sofrimento, isolamento. Hoje nós podemos falar com mais propriedade sobre os males do isolamento, porque hoje nós sabemos o que é isso. Você sabe, há 2 anos atrás, de 2 anos para cá, você sabe o que é isolar-se da sua família? Do que é você contrair a Covid e não poder ficar junto com a sua família, ficar isolado dentro da própria casa? Nós sabemos agora o que é isolamento por causa da pandemia. Essa mulher, 12 anos de isolamento. Imagine como ela vivia. Imagine as emoções de uma mulher assim, 12 anos afastada do convívio social das pessoas a quem ela amava e que a amavam também. 12 anos de isolamento. E você acha que 2 anos é muita coisa, né? 12 anos de isolamento, que foram completamente colocados no passado, porque ela, tendo ouvido a fama de Jesus, resolveu ir na direção de Jesus. Você percebe que milagres começam quando você ouve? Bartimeu recebeu milagre depois que ouviu que era Jesus. Essa mulher ouviu de Jesus e foi em direção a ele e recebeu o milagre da parte dele. Ouvir. Você percebe o tanto que os seus ouvidos têm participação na tua edificação e na realização dos seus milagres? Aquilo que você ouve vai gerar alguma coisa dentro de você. Por isso que nós, cristãos, via de regra, nos abstemos de ouvir um monte de música secular. Por quê? Porque tudo que você ouve gera alguma coisa dentro de você. Pode gerar angústia, pode gerar desejos lascivos, impuros no seu coração, pode gerar ódio. Aquilo que você ouve produz alguma coisa dentro de você, seja bom ou mal. Por isso que nós nos privamos de ouvir uma série de coisas, porque nós não queremos que qualquer sentimento seja gerado ou pensamento seja nutrido em nosso coração. Nós queremos ser seletivos para que só se gerem em nós sentimentos e pensamentos que valem de fato a pena serem gerados em nós. Serem gerados em nós. Eu poderia fazer uma paráfrase das palavras de Jeremias, quando ele fala assim: eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Eu poderia parafraseá-lo falando assim: eu quero trazer ao meu ouvido somente aquilo que pode me edificar. Eu quero trazer ao meu ouvido somente aquilo que pode me consolar. Eu quero trazer ao meu ouvido somente aquilo que pode me alegrar. Eu quero trazer ao meu ouvido somente aquilo que pode me edificar, me orientar e me fazer bem. É isso que eu quero trazer ao meu ouvido. E é isso que você também
precisa trazer ao seu ouvido. Bartimeu ouviu sobre Jesus. A mulher hemorrágica ouviu sobre Jesus. Os fariseus ouviram a voz de Jesus e queimou isso na consciência deles. Ouvir a pessoa certa, ouvir a voz certa, levará você a um outro patamar na sua vida, seja de milagre, transformação de vida, mudança de comportamento, salvação na sua alma, edificação na sua fé, orientação na sua jornada. Aprenda a ouvir a Deus, aprenda a ouvir a voz certa, e isso fará toda a diferença na sua vida. A igreja de pé em nome de Jesus. Há uma canção que diz: quando não sei que direção tomar, eu paro tudo para te escutar, para escutar a Jesus, para escutar a Deus. Que hoje seja o dia que você venha escutar a Jesus e obedecê-lo, e obedecer a Ele, e obedecer a voz dEle. E o que é que Ele fala para você hoje? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem boca e fala. O Senhor fala, e porque o Senhor fala, nós podemos seguir na tua direção. Nós queremos ser as suas ovelhas, Jesus. E o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Senhor também disse que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós queremos ser teus. Por isso, Pai, continue falando conosco. Que a tua voz continue a ecoar quando sairmos daqui hoje à noite. Que a tua voz continue a ser dirigida, ministrada, direcionada a nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Como disse Pedro: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Fale conosco a cada dia, Jesus. Não nos deixe confundir a tua voz com as vozes do mundo, e nem deixarmos que outras vozes ecoem mais alto em nosso coração do que a tua, mas que a tua voz faça toda a diferença nas nossas vidas, Jesus. É o que nós queremos, é o que nós pedimos, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém.